Manhã fria. Ao amanhecer, sob as gotas de orvalho, centenas de homens levantam lentamente os cintos de couro, apertam as fivelas de ferro, baixam as cabeças para erguer aos ombros não apenas um fardo, mas uma sentença para o corpo: 45 quilos de ferro, madeira e couro. Assim começava o dia de um legionário romano. Nem fanfarras, nem tambores. Apenas o tinir do metal e a tosse seca daqueles que ainda não haviam despertado após o turno de guarda noturno. Historiadores escrevem que um legionário da época de Augusto percorria até 30 quilômetros por dia, carregando todos os seus pertences: armadura, capacete, armas, comida, ferramentas de construção, estacas para o acampamento e objetos pessoais. As cifras parecem impossíveis, mas os romanos chamavam esses soldados de mulas de Mário, aludindo à sua resistência desumana. Essas caravanas vivas marchavam ao som de trombetas de osso e assobios dos ordens dos centuriões. A poeira entrava nos olhos, as correias cravavam-se na pele, a respiração ficava ofegante. Mas parar significava desonra. O termo que definia essa marcha contínua soava simplesmente iter. Não era uma palavra para viagem. Para um romano, iter significava prova a cada passo. Arqueólogos encontraram vestígios de acampamentos construídos em quadrados perfeitos em intervalos regulares de caminho, prova de uma disciplina levada à loucura. Os guerreiros não apenas marchavam, eles criavam ordem a partir do caos, deixando para trás um rastro de linhas perfeitamente medidas, como geometria na areia. Imagine, o sol ainda está baixo, e o vapor da respiração dos legionários se mistura com o nevoeiro matinal. O ferro tilinta como um sino. Cada passo é um pacto com a dor. Eles sabiam que hoje seriam 30 quilômetros, amanhã mais 30, e assim 200 dias por ano. Mas como um homem se transformava em uma máquina de tal disciplina e paciência? O que deveria acontecer com o corpo e a mente para que cada passo se tornasse parte do ritual do império? Os romanos sabiam a resposta. Ela começava onde uma pessoa comum teria desistido. E é a partir daí que a nossa história sobre como o soldado romano se tornava um legionário começará. Antes de levantar pela primeira vez seu escudo e espada, o recruta passava pelo inferno do treinamento. No campo de treinamento, cercado pelas paredes de madeira do acampamento, os instrutores, veteranos de dezenas de campanhas, transformavam jovens simples em uma máquina de resistência. Não importava se ele era filho de um agricultor ou um liberto. Aqui, todos se nivelavam a um único ritmo: golpe, passo, respiração, silêncio. O historiador Políbio escreveu que cada legionário era obrigado não apenas a dominar as armas, mas também a suportar a fadiga como parte do serviço. Sobre ele era colocada uma couraça de placas metálicas, a lorica segmentata. Essa armadura pesava cerca de 10 quilos, mas ele tinha que usá-la por horas, sem tirá-la, até aprender a se mover como se tivesse nascido nela. O ferro tornava-se uma segunda pele, fria, mas confiável. Contudo, a parte mais pesada não era a armadura. A maior parte da carga era composta pela sarcina de campanha, um enorme poste de madeira com um caldeirão, um saco de comida, uma pá e estacas para as fortificações do acampamento presos a ele. Tudo isso o soldado carregava num ombro, como uma cruz, mas o romano chamava-o de outra forma: furca. Este poste tornou-se um símbolo da disciplina legionária, apoio e punição ao mesmo tempo. Todas as manhãs, o soldado iniciante passava pelo teste da marcha. Primeiro 10 quilômetros, depois 15, depois 30. Sem água, sem descanso. Quem caía, levantava-se sob os golpes da vara. Quem tentava tirar a armadura era excluído da formação. Isso era chamado de disciplina militaris, disciplina militar, uma regra sagrada de Roma. Nem Deus, nem imperador, mas apenas a ordem das comandos. Pesquisadores modernos comparam a preparação de um legionário romano com o treinamento de unidades de forças especiais de elite. Sono mínimo, cargas pesadas, prontidão constante para o combate.
Mas a diferença é que o romano sabia, nenhuma técnica o salvaria. Tudo dependia apenas do seu corpo e espírito. Arqueólogos encontraram em locais de antigos acampamentos vasos de barro com restos de lentilha e trigo. A dieta do legionário era simples: grãos, um pouco de toucinho, queijo e vinho diluído em água. A alimentação era estritamente controlada, pois um soldado faminto é um soldado fraco. Mas mesmo essa dieta modesta precisava ser carregada. E cada um sabia que, se recusasse sua carga, carregaria o dobro. O suor escorria, como água dos telhados após uma chuva torrencial, e o chão sob os pés ficava pegajoso de lama. Os instrutores os forçavam a construir os acampamentos novamente todas as noites, medindo cada parede e fosso de acordo com o padrão: 6 passos de largura, 4 de profundidade. Isso não era apenas um hábito, era a educação da precisão, levada ao nível de religião. Quando o dia terminava, o legionário não descansava. Ele ficava de guarda ou consertava suas armas. Sua espada, curta, reta, era chamada de gládio. Não era destinada a golpes amplos como a espada de um bárbaro. Era uma ferramenta de assassinato preciso, que perfurava como uma lança. Um único golpe, e a batalha terminava. O legionário aprendia não a fúria, mas a frieza. À noite, quando o sol caía atrás da linha de colinas, os jovens soldados sentavam-se junto às fogueiras, encharcados, arranhados, e ouviam as histórias dos mais velhos sobre Caio Mário, que reformou o exército e o tornou profissional. Sobre César, cujas legiões cruzaram os Alpes, carregando o mesmo fardo e o mesmo cansaço. Sobre aqueles que não sobreviveram ao fim da campanha, mas permaneceram na formação, ao menos nas canções. Historiadores notam: foi então que se formou o culto da honra legionária. O soldado entendia que ele era parte de algo maior do que ele mesmo. Seu nome não importava. Importava apenas o símbolo da legião, a águia, Áquila. Perder a águia significava perder a alma do exército. Por ela morriam de pé, porque a bandeira é o coração da legião. À noite, o silêncio instalava-se. Apenas o raro tilintar de correntes e os passos abafados dos sentinelas perturbavam a paz do acampamento. Na escuridão, ouvia-se o sussurro suave de uma oração a Marte, o deus da guerra. Essas orações não pediam vitória, pediam resistência, porque amanhã seriam novamente 45 quilos nas costas, 30 quilômetros de estrada e um calor que rachava a pele dos lábios. Mas onde estava a linha entre o treinamento e a loucura? Quando a dor física deixava de ser inimiga e se tornava aliada? A resposta a essa pergunta os romanos deixaram em suas colunas em marcha, onde o homem deixa de ser homem e se torna um elemento da máquina imperial, avançando sem parar. Ao amanhecer, o ar tremia de calor. A poeira levantada por centenas de pés cobria o horizonte, transformando a manhã numa névoa acastanhada. O som de trombetas curtas, o sinal para o movimento. A marcha começava. Cada coluna movia-se em ordem rigorosa. À frente iam os batedores e engenheiros. Atrás deles, os guerreiros pesadamente carregados, puxando a carra, carroças com armas e grãos. No fim da coluna marchavam o legado e seu estado-maior, o coração da campanha. Tudo acontecia como um relógio. A marcha romana era chamada de iter militaris. Não era apenas um caminho de um ponto a outro. Era um procedimento militar aprimorado nos mínimos detalhes. Políbio escreveu que o exército podia cobrir 30 quilômetros por dia e ainda assim não quebrar a formação. Nenhum soldado tinha o direito de deixar seu lugar, nem mesmo para beber água. Nisso residia toda a essência da disciplina romana. Não um passo, mas um ato de obediência. Cada movimento era controlado pelo centurião, um oficial de medio escalão, que comandava aproximadamente 80 soldados. Sua armadura era diferente. Uma crista no capacete transversalmente, para que fosse visto de longe. Um bastão curto na mão, símbolo de autoridade. O golpe com esse bastão não era uma punição, mas um lembrete de que a ordem era sagrada. Os guerreiros diziam:
É melhor morrer pelo inimigo do que pelo olhar do centurião. Ao meio-dia, o calor tornava-se insuportável. A pele sob a lorica queimava, como sob brasas. A respiração saía ofegante do peito, mas ninguém parava. O peso nos ombros puxava para baixo, as correias cravavam-se na carne e até o passo se tornava uma tortura. Mas foi exatamente aí que os romanos encontraram sua força. Eles acreditavam: quem sabe suportar já venceu pela metade. Arqueólogos encontraram restos de calçados, sandálias com pregos de ferro, as chamadas caligae. Elas proporcionavam aderência à estrada, mas rapidamente feriam os pés. Os soldados as forravam com tecido, as envolviam em trapos e ainda assim o sangue vazava pela sola. No entanto, ninguém reclamava. Para o romano, o sofrimento não era uma desonra, mas um instrumento de formação. Ao longo das estradas havia marcos, pilares de pedra com a indicação das distâncias. Cada quilômetro era uma marca de sua resistência. 30 quilômetros não é apenas um número, é um dia da vida do legionário, sua respiração, sua poeira, seu sangue. Quando o sol se inclinava para o poente e a coluna parava, começava a segunda parte do dia, a construção do acampamento. O termo para o acampamento era castrum. Não era um abrigo temporário, mas quase uma cidade, erguida novamente todas as noites. Os guerreiros mediam um terreno plano, cavavam fossos, construíam aterros de terra, montavam paliçadas. Tudo de acordo com instruções precisas. Os portões estritamente a leste, a tenda do comandante no centro, as bandeiras ao lado dele. Nem mesmo o cansaço podia anular esse ritual. O historiador Vegésio escreveu: ninguém se deita para dormir num acampamento não fortificado. Essa regra salvou as legiões de ataque surpresa. À noite, sob as estrelas, o cheiro de fumaça, suor e vinho pairava sobre o acampamento. Os soldados partilhavam pão, riam, discutiam, limpavam suas armas. Mas por trás do riso escondia-se um cansaço silencioso, aquele que transforma o homem em pedra. Quando a noite chegava, tochas eram acesas e o sentinela percorria o acampamento. Seus passos ecoavam sonoramente pelas passarelas de madeira. Ele sabia que, se adormecesse no posto, o esperava a morte. A lei era simples: dormir de guarda equivalia à traição. Roma não se mantinha pelo medo dos inimigos, mas pelo medo de violar a disciplina. Arqueólogos encontraram placas com os nomes de legionários caídos, linhas gravadas, às vezes tortas, escritas em cacos. Eles deixavam essas marcas para, em algum lugar, preservar um vestígio de suas vidas. Nem riquezas, nem glória, apenas o nome, gravado na argila. Mas foi de tais vidas que se formou a força do império. Cada passo, cada prego na sola, cada cicatriz, tudo isso foi uma contribuição para aquela mesma máquina que expandia as fronteiras da Britânia à Síria. E nessa máquina não havia lugar para a fraqueza. No entanto, à frente sempre esperava uma nova estrada, uma nova marcha, um novo desafio. E quanto mais a legião se afastava de Roma, menos restava do homem sob a armadura. Apenas o ritmo, passo, inspiração, expiração, batida do coração. Todo o resto dissolvia-se na poeira da estrada, onde o eu terminava e o nós começava. Não apenas um exército, mas a carne do império, movendo-se para sua próxima batalha. O dia em que a batalha começava não diferia de uma manhã comum de marcha. Os mesmos 45 quilos de carga, a mesma poeira, o mesmo cheiro de suor e ferro. Apenas no ar, um silêncio especial, semelhante à espera de uma tempestade. O sinal da trombeta rompia a manhã, e a legião formava-se em linha, como se a própria terra se pusesse em formação. Cada movimento era aperfeiçoado por milhares de repetições. Cada palavra do comandante, lei. O centro da formação romana eram os soldados de infantaria pesada, a espinha dorsal do exército. Pelos lados eram protegidos por lanceiros e arqueiros,
mas a verdadeira parede começava onde os escudos se uniam. Os romanos chamavam isso de testudo, tartaruga. Os soldados uniam os escudos sobre as cabeças e pelos lados, transformando-se numa caixa de aço impenetrável para flechas. Sob o estrondo dos golpes no metal, eles avançavam, passo a passo, como uma enorme fera viva. Tácito escreveu que foi nessa formação que os romanos quebravam as linhas dos bárbaros. Mas por dentro, a testudo não era uma imagem heróica, mas escuridão, calor e aperto. O ar cheirava a sangue e suor, a respiração dos vizinhos queimava o rosto, os ouvidos zumbiam com o grito dos centuriões. Cada golpe no escudo ecoava no corpo, como um trovão. Antes do confronto, os soldados atiravam os pila, lanças pesadas com uma ponta de ferro macia que se dobrava ao impacto. Esta arma não apenas feria o inimigo, ela quebrava seu escudo, transformando a defesa numa carga inútil. Depois disso, os legionários aproximavam-se, desembainhando os gládios, e começava aquela fase curta e terrível da batalha, onde não a força, mas o movimento frio e calculado decidia. Um golpe, um passo à frente, outro golpe, uma inspiração. César escreveu que a disciplina vence o caos. Ele observava como as legiões quebravam as linhas inimigas sem perder a formação. Isso não era improvisação, era a matemática da morte. O centurião, ao ver uma lacuna na linha, imediatamente a preenchia, e a formação permanecia unida. Qualquer violação era punida imediatamente, mesmo no meio da batalha. A terra sob os pés transformava-se numa mistura de sangue e lama. O cheiro de ferro e carne misturava-se com a fumaça dos acampamentos em chamas. Mas mesmo nessa cacofonia infernal, a ordem era mantida. O romano sabia, sua vida não pertencia a ele, mas ao estandarte, a Áquila. Quando a águia se erguia sobre a fumaça, até os feridos se levantavam. A perda do estandarte era considerada uma desonra, mais terrível que a morte. Às vezes a batalha durava apenas alguns minutos, às vezes um dia inteiro. Nas crônicas de Plutarco, é descrito como as legiões de César lutaram na Gália até a cintura na lama, sem perder a formação. Morriam de pé, como se a própria terra lhes segurasse os pés. Não era apenas uma guerra, era um ritual de resiliência. As descobertas arqueológicas confirmam essas descrições. Em locais de antigas batalhas foram encontradas fileiras de ossos, dispostos quase paralelamente, como se os soldados tivessem caído sem quebrar a linha. Fragmentos metálicos de escudos, pontas de lanças, restos de correias, testemunhas mudas de que a disciplina de Roma vivia mesmo após a morte. Mas nos intervalos entre as batalhas, quando o inimigo era derrotado, começava outra batalha, contra o cansaço. Após o combate, a legião não descansava. Construía fortificações, recolhia os feridos, contava as perdas. Quem perdesse o capacete podia ser punido. Quem perdesse a espada, executado. Era uma lei de ferro. Nenhum detalhe podia ser perdido, nenhuma ordem violada. Assim, os romanos não apenas venciam os inimigos, eles queimavam a fraqueza de si mesmos. A cada batalha, a cada marcha, eles se tornavam não humanos, mas partes de um mecanismo indestrutível. Máquinas sem piedade, mas com memória. Porque cada legionário sabia, se ele caísse, seu lugar seria ocupado por outro, e a formação se fecharia tão impecavelmente quanto sempre. Somente à noite, quando o acampamento mergulhava na penumbra, sombras apareciam sobre os fogos das fogueiras. Alguém rezava, alguém sussurrava o nome de um amigo morto, alguém simplesmente sentava, olhando para o fogo, onde se refletia a estrada infinita. Eles sabiam que amanhã teriam que vestir o ferro novamente, levantar a forca, percorrer 30 quilômetros e, possivelmente, encontrar a morte. E, no entanto, cada um deles se levantava. Porque o medo, a dor, a fome, tudo isso era apenas parte do serviço. A fé na ordem e no dever para com Roma os tornava imortais. Mesmo quando seus corpos apodreciam em terras estrangeiras, seus passos ainda ecoavam nas pedras das estradas que construíram. E essas estradas não levavam apenas para frente, elas levavam à grandeza do império, criado pela carga das costas humanas. Após a batalha, a legião não se dissolvia no silêncio da vitória.
Ela passava para outra forma de existência, para o trabalho. Vitória para o romano não significava descanso, significava construção. Os legionários cavavam fossos, construíam estradas, pontes, fortificações, limpavam os campos dos corpos dos inimigos. O exército romano não conhecia o ócio. Cada dia de guerra terminava com trabalho físico, e esse trabalho criava o império tanto quanto a espada. Historiadores escrevem que uma legião podia construir mais de 20 quilômetros de estrada em um mês. Essas estradas, viae, conectavam as terras conquistadas e permitiam que o império se movesse mais rapidamente do que qualquer outra força do mundo antigo. Estradas de pedra, cascalho e areia, construídas em várias camadas, resistiram por séculos. Algumas delas são visíveis até hoje. Cada laje, cada fosso foi feito pelas mãos de homens que, na véspera, lutaram até a morte. O termo que designava essa obrigação era simples: opera militaria, trabalhos militares. Um legionário não podia ser apenas um guerreiro. Ele era pedreiro, engenheiro, escavador, construtor. Tudo o que era criado por ele era criado sob o olhar do centurião, ao som da corneta, sob a mesma disciplina que controlava o movimento do exército. Arqueólogos encontraram pás e picaretas com nomes de soldados gravados, não porque fosse um motivo de orgulho, mas porque a perda de uma ferramenta acarretava punição. Para o legionário, a pá era tão importante quanto a espada. Sem ela, ele não podia se defender nem sobreviver. Os guerreiros cavavam fossos ao redor do acampamento mesmo depois de uma marcha exaustiva, quando as mãos tremiam de cansaço. Tudo por uma única razão: a segurança da legião. Os romanos entendiam. A guerra não é vencida no campo de batalha, mas na forma como se passa a noite depois dela. Quando o inimigo descansa e você constrói fortificações, você já venceu. É por isso que as legiões sobreviviam onde outros exércitos pereciam. Eles viviam por uma regra que muitos repetiriam mais tarde: suor no treinamento economiza sangue na batalha. A ração nesses dias não mudava. Trigo, água, um pouco de vinho, queijo e sal. Cada soldado tinha que saber cozinhar sozinho. Nas escavações dos acampamentos foram encontrados pequenos fornos de barro dispostos em um esquema rigoroso. Mesmo no auge da campanha, a ordem alimentar não era violada. César escreveu que o exército vence com o estômago. Se o soldado está saciado e confiante no amanhã, ele não recuará. Mas esse amanhã era semelhante ao anterior. Depois da estrada, novamente a marcha. Depois da construção, novamente a batalha. Em média, um soldado romano passava em campanha até 200 dias por ano. Os meses restantes, na fronteira, na guarnição, onde a disciplina não diminuía por um instante. As legiões viviam como um relógio, num ritmo que poderia quebrar qualquer um, exceto elas. E, no entanto, mesmo nessa máquina, havia traços humanos. À noite, quando as fogueiras se acendiam, os veteranos contavam histórias aos novatos. Alguém se lembrava da Britânia, onde as chuvas não paravam por meses. Alguém das areias da Síria, onde a armadura aquecia a ponto de queimar. Nesses relatos não havia patos. Havia fatos: lama, frio, sangue, cansaço. E em cada história ressoava uma única ideia: não sobrevive o forte, mas o disciplinado. Entre os legionários existia um sinal especial: uma cicatriz no ombro das correias da furca. Era uma ordem invisível de coragem, uma marca do serviço. Ninguém usava medalhas, mas todos carregavam o vestígio de sua carga. O romano não se vangloriava de sua resistência. Ele a considerava a norma. No exército, onde um passo para a esquerda era considerado um crime, e uma palavra contra a ordem uma sentença, as emoções eram suprimidas até a última gota. Quando o inverno chegava e as estradas cobriam-se de gelo, a legião não ia para os quartéis, construía acampamentos de inverno, hiberna. Esses acampamentos transformavam-se em protótipos de cidades. Com o tempo, assentamentos, lojas, oficinas, termas surgiam ao redor deles. Assim, o exército romano construía
involuntariamente a civilização. Arqueólogos descobriram bairros inteiros que surgiram de antigos acampamentos, uma prova viva de que cada campanha da legião deixava para trás não apenas cinzas, mas também pedra. Historiadores divergem sobre onde estava a linha entre a coerção e a fé. Alguns acreditam que os legionários serviam por medo, outros por orgulho. Mas todos concordam em uma coisa: a disciplina romana não tinha igual. Ela transformava milhares de pessoas diferentes em um corpo único, governado por uma vontade de ferro. Cartas, encontradas em tábuas de madeira em fortes da Britânia, contam sobre coisas simples: pedidos de roupas quentes, felicitações em feriados, queixas do frio. Entre elas, curtas linhas: estou cansado, mas não vou parar. Essas palavras parecem ter atravessado os séculos, lembrando que a força de Roma não está nos números nem no ferro, mas na teimosia do homem que avança, apesar de tudo. Cada dia de serviço do legionário era um passo entre a vida e a resistência. 45 quilos nos ombros, 30 quilômetros de caminho, 200 dias sem descanso. Não é apenas um fardo físico. É o preço que o homem pagava pelo direito de ser chamado parte do império. E em algum lugar, numa nova estrada, pavimentada ao som das trombetas romanas, entre a pedra e o suor, nascia o mito da invencibilidade de Roma. Um mito que não morreu mesmo quando o próprio império desapareceu dos mapas. Porque aqueles que um dia carregaram sua forca e seu escudo deixaram para trás não apenas estradas e muros, mas a memória de que a vontade humana pode ser mais forte que o aço. Quando Roma caiu, as estradas permaneceram. As lajes de pedra, polidas pelos passos de milhares de soldados, sobreviveram aos séculos. As pessoas já não se lembravam dos nomes dos legionários, mas seus vestígios não desapareceram. Cada metro dessas estradas foi construído com suor, dor e disciplina de ferro. Elas carregavam não apenas cargas, mas a própria ideia de ordem, uma ideia que os romanos consideravam eterna. Historiadores escrevem que, mesmo após a desintegração do império, os princípios do treinamento romano viveram nos exércitos da Europa. A formação, os comandos, a distribuição de tarefas, tudo isso veio daqueles que um dia marcharam 20, 30 quilômetros por dia, carregando metade do próprio peso. Os legionários ensinaram ao mundo o principal: a força de um exército não está nas armas, mas na unidade. O guerreiro romano não era um herói no sentido comum. Ele não esperava glória, não sonhava com riquezas. Sua vida pertencia à disciplina. Ele ia para onde mandavam, comia o que lhe davam, dormia onde diziam. E, no entanto, foram exatamente essas pessoas que construíram um império que os inimigos admiravam e que tentaram copiar por séculos. As descobertas arqueológicas falam sem palavras. Nas estradas antigas encontram-se pregos de caligae, restos de fogueiras, fragmentos de capacetes. Eles estão em silêncio, mas nesse silêncio ouve-se o ritmo dos passos. O mesmo ritmo com que os legionários percorriam seus 30 quilômetros, dia após dia, ano após ano. E se ouvirmos atentamente a esse ritmo, podemos entender. Roma não caiu porque seus inimigos eram mais fortes. Ela caiu quando desapareceu a disciplina que mantinha cada legião, cada estrada, cada cidade. Quando desapareceram aqueles que podiam carregar 45 quilos e ainda assim avançar. Os exércitos modernos ainda aprendem com Roma. A marcha, a postura, a ordem, o sistema de comandos, tudo isso é herança daqueles tempos. Até os soldados de hoje, marchando no campo de treinamento, repetem movimentos desenvolvidos há 2000 anos. A diferença é que os de então carregavam toda a sua vida nas costas, mas a questão principal permanece a mesma. Como uma pessoa é capaz de suportar tal fardo, não apenas físico, mas também interno? O que a torna capaz de se levantar quando o corpo já não obedece? A resposta, talvez, esteja na simplicidade. O legionário romano não perguntava por quê. Ele simplesmente ia. E agora, sabendo pelo que passou um soldado do Império, pode se perguntar: você seria capaz? Você seria capaz de percorrer 30 quilômetros sob o sol, com 45 quilos nas costas, dia após dia, sem descanso, sem queixas,
por algo maior do que você mesmo, porque Roma não é apenas pedras e leis. São milhares de pessoas anônimas que provaram que o limite das forças humanas está muito além do que parece. E talvez sejam exatamente os seus passos, e não os nomes dos imperadores, que tornaram o império eterno.